Pronto. Página 190. Ih, saiu todo mundo. Bom, vamos lá. Página 190. Bom dia, Ian, tudo bem? Na página 190, a gente vai continuar falando do gênero narrativo. O que era mesmo que significava o gênero narrativo? Que tipo de texto é esse? Quem se lembra o que é um texto narrativo? É um texto que tem um gênero específico, tipo crônica, por exemplo, que tem aí, e que é narrado por alguém, ou por o personagem principal, ou só por algum outro. Isso, muito bem. Você já foi trazendo algumas características da narrativa, né? Um gênero narrativo é aquele gênero textual que vai contar histórias. E para contar histórias, a gente tem vários subgêneros que nos auxiliam a isso, como, por exemplo, o conto, a fábula, a, a crônica. Então, nós vamos ter vários subgêneros dentro desse gênero narrativo, que é o gênero especialista em contar histórias. Então, quando a gente quiser contar alguma história, a gente já sabe que está fazendo uma narração. E aí o Jonas já falou pra gente, né, que sempre existe um narrador, então sempre existe uma voz ali que está contando essa história. Essa voz que está contando a história, ela pode ser tanto a voz de um personagem da própria história, que está contando a vida dele, ou ela pode ser uma voz externa da história. Então, é só uma voz que está ali contando, mas que não está participando das ações, tá? Então, na semana passada, a gente viu um tanto do gênero textual conto, que faz parte dos gêneros narrativos, e hoje a gente vai ver um pouco mais sobre o gênero crônica. O conto e a crônica, eles são gêneros bem parecidos. A diferença principal deles é que a crônica vai tratar de assuntos específicos do cotidiano. Então, são coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então, por isso que o nome dela é crônica, que vem do deus Cronos. Já ouviram falar no deus grego Cronos? Alguém já ouviu falar em Cronos? Sim. Sim, né? Ele era o deus do tempo. Então, por isso que a crônica tem esse nome, porque ela conta das coisas do nosso dia a dia. Lembra de cronologia também, né? Que também vem dessa ideia do deus crono, que aí é o tempo, né? É o tempo que passa em linha reta. Vamos ver o que nós temos aqui na apostila? Então, essa é a principal diferença, tá? Entre a crônica e o conto. A crônica, ela vai tratar de assuntos do cotidiano. Por exemplo, a crônica nunca trataria de uma história em que um dragão começou a incendiar uma cidade. Não seria um assunto de crônica, porque isso aí já está dentro do ramo da fantasia, né? Está dentro do ramo da fantasia, foge do cotidiano, aí já se encaixaria num conto, tá? Então, assim, a crônica ela vai tratar de coisas que acontecem no nosso dia a dia mesmo. E ela sempre vai trazer reflexões. Então, isso é muito importante na crônica também. Ela traz muitas reflexões. Então, vamos lá. O termo crônica vem do grego cronos e significa tempo. Uma crônica é uma espécie de publicação em que o escritor parte de algum fato que ocorre no dia a dia para fazer uma reflexão ou tecer comentários sobre o assunto tratado. As crônicas podem ter diversos assuntos. Então, olha só o que é assunto da crônica. Como esportes, notícias locais ou internacionais, acidentes ou catástrofes, ou simplesmente podem falar de alguma coisa que marcou o escritor no seu encontro com o cotidiano. Um sorveteiro cantor, uma criança que acompanha o avô usando a mesma bengala, um mendigo profeta. Então, por exemplo, seria assunto da crônica um belo dia em que vocês acordam de manhã para ir para a escola, chegam no ponto de ônibus e começam a observar um mendigo que está pegando lixo, procurando comida no lixo. E aí, a partir desse fato do cotidiano, vocês geram toda uma reflexão ali. Vocês vão escrever toda uma reflexão
que causou em vocês esse fato do cotidiano, que foi acordar cedo, ir para o ponto de ônibus e observar que tinha ali um mendigo procurando comida no lixo, por exemplo. Isso seria um assunto de crônica, tá? Então, essas coisas que a gente vê no nosso dia a dia, que estão ao alcance dos nossos olhos. A crônica vai falar sobre isso, sobre tudo aquilo que a gente está enxergando no nosso dia a dia. Por exemplo, aqui falou, né, que também o assunto de crônica pode ser uma notícia, uma catástrofe. Por exemplo, se acontece alguma catástrofe assim, né, e sai nas notícias, isso pode se transformar numa crônica também, tá? Geralmente, o intervalo de tempo retratado é muito curto, podendo ser de horas ou até mesmo minutos. Então, nos assuntos da crônica, é difícil aparecer uma crônica que dure dias, por exemplo, sabe? Está contando uma história que durou um ano, ou está contando uma história que durou semanas. Geralmente, o assunto da crônica vai contar uma história que aconteceu em horas, ou em minutos, ou que aconteceu em um dia, tá? Então, não passa muito disso. É por essa razão também que, embora os assuntos possam ser infinitos, na maioria das vezes são limitados ao espaço de sua publicação. Uma coluna de jornal, uma página de revista ou de um livro. As crônicas, elas costumam ser um pouco menores que os contos. Por quê? Porque esse gênero textual, ele nasceu no jornal. Então, muitos autores, muitos escritores escreviam crônicas semanalmente em jornais ou diariamente, né, dependendo do tipo de publicação. E essas crônicas, elas vinham publicadas ali nos jornais. Vocês sabem que o jornal, ele não tem, assim, um espaço muito grande. É diferente, por exemplo, de um blog, que eu posso postar um texto de tamanho limitado, né? Posso postar um texto gigante e é isso aí. O jornal, não. Os cronistas, eles tinham um espaço específico da página, por exemplo, a página essa aqui. Esse espacinho aqui era o espaço que eles teriam para escrever a crônica. Então, eles tinham uma limitação de espaço. Por isso que elas não costumam ser muito grandes. Porque lá no jornal, que era onde elas eram publicadas, não dava para ultrapassar muito, tá? Então, o tamanho delas é geralmente menor que dos contos até. É que tem contos que são curtinhos, mas ela não passa assim de páginas, né? Ela costuma mais enxuta. As crônicas costumam lançar um olhar pessoal sobre situações aparentemente banais para criticá-las. Então, assim, é uma situação banal você estar no ponto de ônibus e encontrar um mendigo procurando comida no lixo. Por que eu digo que é banal? Porque é uma coisa que a gente meio que normalizou ver, né? Não deveríamos normalizar, porque é uma tristeza ver essa situação, é um absurdo que isso exista, é um absurdo que a sociedade seja tão desigual, mas por um certo motivo a gente acabou normalizando essa situação. Então, o que a crônica vai fazer? Ela vai pegar uma situação que aparentemente é normal e ela vai traçar uma crítica, uma reflexão, tá? Não necessariamente ela vai sempre criticar, mas ela sempre vai refletir sobre aquele assunto que ela está trazendo. Então, para criticá-las, ironizá-las, satirizá-las. Isso pode ser constatado, por exemplo, em 100 cruzeiros a mais, texto lido no capítulo 17, já que por trás da narrativa sintética sobre uma pessoa que quis devolver um dinheiro recebido a mais, forte crítica à burocracia e à dificuldade de se manter honesto em uma sociedade que muitas vezes hostiliza essa atitude. Então, lembram daquele texto que a gente leu, daquele homem que recebeu dinheiro a mais, e aí ele ficou a todo custo tentando devolver e ele não conseguia devolver por causa da burocracia? E aí a gente até comentou, né? Olha só, como a sociedade, mesmo que produza a desonestidade, ela vende para que nós sejamos desonestos, para que a honestidade seja sempre uma utopia, seja sempre algo difícil de se alcançar. Então, aquilo ali foi um exemplo de crônica, que pegou um assunto assim do cotidiano, né? Uma coisa que pode acontecer no dia a dia, naturalmente, e usou daquela situação para fazer uma crítica à burocracia e à sociedade que produz pessoas que são desonestas. Então, é isso que fez aquela crônica. Tá? Então, esse é um exemplo. Alguma dúvida sobre esse gênero textual? Não.
Algum comentário que vocês queiram fazer sobre? Não? Então vamos fazer os exercícios. Página 191. Retomando e comparando textos. Então, agora vocês vão precisar exercitar a memória de vocês, porque a gente vai relembrar dos textos que a gente leu anteriormente, tá? Então, um dos textos que a gente vai relembrar é esse, né? Do Fernando Sabino, que era aquele homem que tentava a todo custo devolver o dinheiro e não conseguia por causa da burocracia. E a gente vai também lembrar daquele último que nós lemos, que é o do Monteiro Lobato, que falava daquele personagem, acho que era João Honesto, era o João Pereira, que era chamado de João Honesto, muitas vezes, porque era um homem extremamente honesto. E aí, naquele conto, ele tropeça, quando está voltando de viagem, ele tropeça num pacote, e dentro daquele pacote ele encontra um dinheirão. E ele mesmo, vindo de uma família muito pobre, que passa muitas necessidades, mesmo assim devolve o dinheiro. Então, era esse o conto que nós tínhamos lido na semana passada. Agora nós vamos comparar os dois, tá bom? Vocês se lembram desses textos? Aula passada qual texto? Então, na aula passada a gente comentou sobre esse texto do Monteiro Lobato, que Mais ou capítulo menos. anterior. Mais ou menos, né? Mas a gente vai relembrando, assim, tá? Então, vamos lá. Releia o conto Um Homem Honesto, do capítulo 19, e a crônica 100 Cruzeiros a Mais, do capítulo 17. E responda as questões a seguir. 1. Compare as características do personagem do Fernando Sabino com as do personagem de Monteiro Lobato. O que eles têm em comum? O que os dois têm em comum? Esses dois personagens. Eles A são honestidade. Isso, né? Muito bem. A honestidade, eles são pessoas honestas. Ambos tentam devolver o dinheiro que não lhes pertence, tá? Então, é a honestidade. Ambos tentam devolver o dinheiro que não lhes pertence. Dois. Em quais pontos os personagens são divergentes? No que eles têm de diferente que vocês conseguem observar? O segundo é mais ingênuo, pois ele devolveu uma soma muito barata. Isso, mas está olhando na apostila, né? Nas respostas. Mas é isso, o segundo ele tem uma ingenuidade maior. Porque o segundo era um homem muito pobre, né? Então, assim, ele era um homem muito pobre, ele devolveu um dinheiro para um lugar em que não necessariamente o dono iria receber de volta. Então é isso, assim, o segundo ele tem uma ingenuidade maior do que o primeiro. Eu vou escrever aqui para vocês também, tá? Três. Com relação à estrutura narrativa, no que os dois textos se diferem? Explique. Então, assim, agora a gente não está pensando muito em termos do personagem. Então, não é tão relevante assim o personagem em si, mas o que esses dois textos se diferem? Qual que são as diferenças principais que vocês conseguem visualizar nesses textos?
Quais são as diferenças que vocês conseguem ver? Um tá, um tá tentando devolver um dinheiro a mais e o outro tá tentando devolver um dinheiro que ele achou. Isso. Tem isso também, né? O primeiro tenta devolver um dinheiro a mais, o segundo tenta devolver um dinheiro que achou. Vocês acham que no segundo... Eu acho que, assim, o segundo ele tem uma certa crítica social, mas o primeiro parece que tem uma crítica social mais forte, assim, né? Parece que o que está mais em evidência no primeiro é criticar o sistema burocrático. Diferente do segundo, que eu acho que o segundo, a intenção dele é mais criticar as desigualdades sociais. Então tem a diferença de crítica também, né? Então, ó, já colocamos aí o tamanho, tem também o tamanho, né? O primeiro é menor do que o segundo, porque é uma crônica, as crônicas costumam ter menos espaço. Então, aqui é um exemplo. A crítica social deles são diferentes. Então, a crítica social do primeiro é voltada para a burocracia, porque ele tenta resolver a situação e ele nunca consegue resolver, porque fica passando por diversos setores, toda hora ele é encaminhado para outro lugar, então, assim, é uma burocracia muito grande para uma coisa simples. Então, tem essa crítica social. No segundo, o momento em que ele traz a crítica social sobre a desigualdade, é o momento em que ele está dentro do avião, na parte do avião não, do trem, né? Na parte da primeira classe, e aí ele começa a refletir sobre a desigualdade social, porque é um momento em que ele começa a ser muito mais bem tratado por ter pagado a mais por uma passagem, né? E aí ele vai refletindo em várias coisas e vai ficando chateado de ver o poder que o dinheiro tem. Então, tem essa diferença também, né? Da crítica que cada um faz. O que mais? Vocês conseguem visualizar mais alguma diferença? Esse que a Manu falou, né? Tá certo também. O primeiro tenta devolver um dinheiro a mais e o segundo tenta devolver um dinheiro que encontrou. Tem mais uma coisa que é interessante vocês repararem, né? No texto do Monteiro Lobato, que é o do Homem Honesto, é um conto. E observem que nesse conto a gente tem a perspectiva de vários dias que se passam. Porque tem o dia em que ele recebe o telegrama, que está convidando ele para ser padrinho de casamento. Tem ele indo ser o padrinho, tem ele retornando depois, né? Então, ele pega uma faixa de dias muito maior do que o primeiro. Que o primeiro, na verdade, ele está pegando só algumas horas. Por quê? Porque geralmente a crônica ela vai fazer isso. O tempo em que se passa a história da crônica é muito menor, geralmente, tá? Nos contos a gente tem essa liberdade de poder explorar mais, né, os dias. Então pode se representar uma passagem de dias, de semanas, de anos. Tudo isso o conto ele pode abarcar. Já a crônica, ela geralmente vai contar uma história que se passou em horas ou em um dia. Então, o tempo é diferente. Então, tem isso também. Vocês conseguem pensar em mais alguma diferença? Acho que não, pô. Tem mais uma que eu consigo pensar. E aí tá bom, né? Porque bastante diferença já encontramos. Uma outra diferença que nós temos é o desenvolvimento dos personagens. No conto, a gente tem um desenvolvimento muito maior do personagem do Monteiro Lobato, porque a gente acaba conhecendo um tanto da vida dele, da família dele, dos valores dele, do jeito dele, das manias dele.
Então, tem um aprofundamento naquele personagem ali. No do Fernando Sabino, que é o homem que tenta devolver o dinheiro, a gente não sabe exatamente muitas coisas sobre ele, né? A gente sabe muito superficialmente. A única coisa que a gente sabe é que ele quer a todo custo manter a honestidade dele naquele momento. Mas a gente não sabe profundamente, né? Então há uma diferença de desenvolvimento de personagem. Ô, Pro, qual foi a última resposta 3? É que a minha ligação sem querer caiu. Caraca, só faltam 2 folhas pra acabar a apostila de português. Sim, senhor. Olha como a gente tá ligeiro, né? Mas é também porque minhas aulas são longas, né? Tá aí uma coisa boa, né? Se são longas, pelo menos acaba mais. Isso, a gente Termina consegue mais fazer um pouco. bastante coisa, né? É. Então há uma diferença de desenvolvimento de personagem, pois o primeiro só sabemos superficialmente sobre ele. Já o segundo, temos uma amplitude maior sobre suas características. Eu vou passar para você, tá, Manu? Tudo que eu coloquei na 3. Eu vou mandar tudo de volta, tá? É enorme. A gente foi fazendo aos pouquinhos. É como o Ian não tá brigando comigo. Tá fazendo uma questão tão grande. O Ian o quê? Não sei como você não tá brigando comigo, que eu tô passando uma questão enorme para vocês responderem. Mas essa questão é importante porque é através dela que vocês conseguem ver a diferença, né, entre um gênero e outro, entre um conto e uma crônica. Aí, ó, o tamanho da resposta que ficou. Ficou grande. Obrigada, Pro. De nada. Tô dando um tempinho para vocês copiarem. Vocês já copiaram enquanto eu fui falando ou não? Sim. Sim? Uhum. Vocês estão de flash. Então, agora a página 192. Tá bom. Leia a crônica Recado ao Senhor 903 e responda as questões 1 a 8. Nossa, eu acho que as apostilas de português gostam muito dessa crônica, porque eu já li ela em apostilas diversas 1 milhão de vezes. Todas as apostilas que eu pego de português tem essa crônica do Rubem Alves. Ah, desculpa, é do Rubem Braga. Errei o nome do autor, tá? Vamos ler, então. Essa crônica, ela é feita em formato de carta, tá? Então, é como se um vizinho estivesse mandando uma carta para outro. Vizinho. Quem fala aqui é o homem do 1003. Por que ele está falando o homem do 1003? Vê que é o apartamento número 1003? Perfeito, isso mesmo. Recebi outro dia, consternado, a visita do zelador, que me mostrou a carta em que o senhor reclamava contra o barulho em meu apartamento. Recebi depois a sua própria visita pessoal. Devia ser meia-noite. E a sua veemente reclamação verbal. Então, né, ele primeiro recebe uma carta da reclamação do vizinho e depois o próprio vizinho aparece lá meia-noite reclamando, né? Porque provavelmente ele já está fazendo um barulhão lá no apartamento. Devo dizer que estou desolado com tudo isso e lhe dou inteira razão. O regulamento do prédio é explícito e se não o fosse, o senhor ainda teria ao seu lado a lei e a polícia. Quem trabalha o dia inteiro tem direito ao repouso noturno e é impossível repousar no 903 quando há vozes, passos e músicas no 1003. Então, o que estava acontecendo no 1003 para o morador do 903 não conseguir dormir? O que vocês imaginam que estava acontecendo lá? Tava construindo coisa, arrumando alguma coisa. Tava tendo uma festa, pelo visto, né? Porque olha o que ele fala. Quando há vozes, passos e música no 1003. Tá? Então, esse vizinho que está reclamando, ele mora no 903. Por isso que ele fala assim, é impossível repousar no 903 quando há vozes, passos e músicas no 1003. Ou melhor,
É impossível ao 903 dormir quando o 1003 se agita. Pois, como não sei o seu nome, nem o senhor sabe o meu, ficamos reduzidos a ser 2 números empilhados entre dezenas de outros. Eu, 1003, me limito a leste pelo 1005, a oeste pelo 1001, ao sul pelo 1103 e embaixo pelo 903, que é o senhor. Vocês entenderam o que ele está falando aqui nesse momento? O que são esses montes de números que ele está falando? Eu, 1003, me limito a leste pelo 1005, a oeste pelo 1001, ao sul. O nome dos. Vai ver O que número vai dos ver que cada direção deve apartamentos. ser de um apartamento. Isso, muito bem. Aí ele está falando os apartamentos que ficam ao redor dele, né? Então, embaixo está o pobre do 903, que não consegue dormir, que é o senhor. Todos esses números são comportados e silenciosos. Apenas eu e o Oceano Atlântico fazemos algum ruído e funcionamos fora dos horários civis. Nós dois apenas nos agitamos e bramimos ao sabor da maré, dos ventos e da lua. Prometo, sinceramente, adotar, depois das 22 horas de hoje em diante, um comportamento de manso lago azul. Prometo. Quem vier à minha casa, ao meu número, será convidado a se retirar às 21h45. E explicarei. O 903 precisa repousar das 22 às 7, pois às 8h15 deve deixar o 783 para tomar o 1009, que o levará até o 527 de outra rua, onde ele trabalha na sala 305. Oh my God, né? Quantos números? Vocês entenderam por que ele está usando tudo nesse texto com números? Por que ele está usando tanto número aí nesse texto? Para identificar o número do onde. apartamento. Para representar o número do apartamento, mas ele também está fazendo uma leve crítica, ele tem uma ironia aí. Qual que é essa leve crítica que ele está fazendo? O que é, Ian? Não ouvi. Ainda bem que eu moro no 7º andar. Ah, não tem problema aí, né? É, que não tem, né? Então ninguém vai fazer barulho na parte de cima. É. Não tem ninguém. Mas qual será que é essa leve crítica que ele está fazendo? Não. O que ele está criticando aí é sobre a impessoalidade, porque antigamente, né, era mais comum as pessoas se conhecerem, os vizinhos se conhecerem. E parece que depois, com o avanço da tecnologia, a gente ficou mais ensimesmado, assim, a gente ficou mais dentro das nossas próprias casas, a gente conversa já pela internet com as pessoas que a gente já conhece. E eu, por exemplo, nem sei o nome direito dos meus vizinhos de porta, eu também moro em condomínio, nem sei direito o nome deles. E aí é uma certa crítica que esse autor está fazendo, mostrando o quanto as pessoas não se conhecem. Então se tratam por números, porque não se conhecem. Não sabem nem os próprios nomes. Vocês sentem um tanto disso? Ou vocês têm uma boa relação com os vizinhos de vocês? Tem alguns vizinhos aqui que eu conheço e tal, tem uma boa relação. Uhum. São bem legais. Tem uma vizinha aqui na frente da minha casa que ela é bem legal. É gentil e tal. Uhum. Isso é bom, né? A gente ter contato com as pessoas que estão ao nosso redor. Eu tinha mais quando eu era criança, então com os meus vizinhos antigos, eu tenho um certo contato. Agora, com os vizinhos novos, que se mudaram há pouco tempo, eu não sei nem o nome deles direito. Ô, professora. E você, Jonas, você ia falar alguma coisa? Eu não conheço ninguém daqui, eu moro desde que eu nasci aqui. E é em condomínio? É, eu só odeio um aqui que tá no 4º andar, eu acho. Ah, é? Por quê? Ele faz muito barulho. Você seria, então, o 903, né? E esse aí seria o 1003, no caso. A diferença Sim, ele faz de propósito ainda. Ah, ele faz de propósito? E aí, então, o Jonas seria um bom exemplo, né, desse conto, porque além dele ter um vizinho que atrapalha ele também não conhece muitas pessoas, né? Eu sinto um tanto disso, né? E às vezes é um pouco triste, porque a gente acaba conhecendo as pessoas só pelos números das casas.
E aí lá no final, olha que engraçado, né? Que esse narrador, ele tá falando do trajeto do 903. Que trajeto é esse que o 903 está fazendo? Lá no final. Ô, professor, posso falar um negócio? Pode. Eu tava vendo um programa que se chama Risco de Morte. Aí nele fala, tipo assim, no último andar do apartamento começa a pegar fogo. Aí o vizinho na parte de baixo fala, desce aqui, desce pro meu andar. Aí eu te salvo. Aí tá começando a falar que é bom você ter que esse cara ele tinha uma boa relação com os vizinhos. Por isso que esse vizinho ajudou ele. Mas eu acho que até quando a gente não tem uma boa relação, numa situação dessa, a gente tem que ajudar, né? Que aí é risco de Muitas vezes tem morte, algumas como pessoas. você disse. Não, professora, mas tem algumas pessoas que, tipo assim, falam, não me dou bem com ele que se vira. Mas aí é muita ruindade, né? Nossa, você não ajudar uma pessoa que tá com incêndio na casa dela, aí é muita ruindade, né? Eu acho que mesmo os inimigos a gente ajuda nesses momentos, porque é uma vida, né? E a vida a gente tem que dar valor, mesmo que seja de pessoas que a gente não goste. Mas, de fato, a gente ter boas relações com os vizinhos nos auxiliam, porque às vezes, tô precisando fazer uma receita e acabou o açúcar aqui na minha casa, eu não percebi. Posso pedir uma xícara aqui pro meu vizinho, né? Então, é sempre gostoso ter uma boa relação com eles. Eu, por exemplo, tenho os meus gatos aqui. Aí, outro dia mudou uma vizinha que não gostava dos meus gatos de jeito nenhum e ficava reclamando pro síndico deles, e eles não fazem nada. E aí, o que aconteceu? Acabou que a gente, com o tempo, assim, acabou fazendo uma certa amizade. E aí ela parou de mexer o saco também. Então, às vezes é bom a gente ter uma amizade para a gente ter uma boa harmonia, né? Uma convivência melhor mesmo. E aqui esse autor ele está mostrando o quanto que as pessoas não se conhecem, porque você vê, né? Ele está falando até dos outros vizinhos que estão ao redor dele. Nenhum desses vizinhos ele sabe o nome, tanto que ele trata todos eles por números. Então é essa meio que a certa crítica que essa crônica está fazendo sobre a impessoalidade das pessoas, né? Sobre a falta de contato entre as pessoas que estão ao nosso redor. Vamos fazer os exercícios? Nossa, eu não gosto de exercício de dar opinião. Mas aí eu já falei praticamente tudo, né? Desse vocês vão ver. Na opinião, qual foi a intenção do autor ao utilizar numerais em vez de substantivos próprios para designar seus vizinhos? Então, tá. Viu? Você já falou. Falei bastante sobre isso, né? Por que ele faz isso, então? Porque ele não sabe o nome dos vizinhos. Isso. Para mostrar a impessoalidade entre pessoas que moram lado a lado. Para mostrar que as pessoas não se conhecem, né? Mesmo estando uma do lado da outra. Uma embaixo da outra ali, morando tudo perto, ninguém se conhece. Isso acontece também em bairros de casa? Quem mora em casa? Aqui. Não, professora, acho que pode acontecer. Também. Eu acho que sim, né? Então vamos lá. 2. O autor, por meio de ironias, faz uma crítica na forma de construção dos prédios. Explique. Como que ele está criticando a construção dos prédios? Vocês conseguem localizar essa crítica? Através de Rosa dos Ventos, onde é sul, oeste, leste. Uhum. Ele mostra a aglomeração, né? Bem nessa passagem mesmo, quando ele fica mostrando as direções, né? Que em todo lado tem alguém. Então, ele critica essa aglomeração dos apartamentos porque meio que a gente acaba ficando um tanto sem privacidade também, né? Então, é isso. O autor critica a aglomeração de apartamentos O autor critica a aglomeração de apartamentos que dividem uma mesma área. Pode explicar isso daí, professora? Essa resposta? A 2? É. É porque ele está criticando que
nos apartamentos tem gente a todo redor, né? Então você acaba não tendo uma privacidade assim. Por exemplo, eu quero dar uma festa, mas não dá, porque tem vizinho aqui do meu lado, né? Então os prédios eles aglomeraram pessoas. Ô, Pessoas ficaram professora, muito coladas umas nas outras. Então perdeu uma certa individualidade, uma certa privacidade. Diga, Ian. antes, assim, ó, aqui no meu andar, que eu moro no 7º, tinha mudado umas 2 pessoas aqui que não moravam mais nos 2 APs. Um AP que fica do meu lado Uhum. e o outro que fica de frente pra mim. Aí a minha avó falou: Ai, por que você não pega uma piscina inflável e coloca aqui no seu andar pra você brincar com seu irmão? Não tem ninguém mais aqui mesmo? Que ideia, hein? E Até aí, que vocês era uma fizeram ideia, isso? né? Até que era uma ideia boa, né, professora? Se não E mora mais deixaram ninguém vocês aqui, fazerem isso? ela teve essa ideia. Se não mora mais Vocês ninguém aqui. fizeram? Hã? Vocês fizeram? Não, não, que a gente lembrou que tinha uma vizinha na nossa frente. Ah, Só então que, aí já não deu, né? só Já que era tinha mais uma legal, pessoa. mas também mesmo se fizesse, os outros vizinhos da parte de baixo podiam reclamar. É. Sempre tem alguém que vai reclamar quando é prédio, né? Os meus É. gatos não podiam ficar tomando um solzinho aqui no corredor, que aqui eu moro no Secap, então é aberto. E eles aí ficavam no corredor tomando um solzinho, só isso, deitados tomando sol. E a vizinha reclamava, né? Então, olha só, né? Não gosta de bicho, então reclama. Ah, uma E vez aí os aqui meus no gatos meu, foram ah, ter uma a vez aqui no meu privacidade também. condomínio tinha uma mulher que tinha um gato, morava no último andar, no 7º. Uhum. Aí eu olhei pra cima, vi uma coisa caindo. Quando fui ver era um gato, do 7º andar. Ai, pelo amor de Deus, nem me conte que Caiu, eu fico triste. caiu no todo, bateu no carro que tava na frente e saiu correndo. Nossa, ele não se machucou, não? Não. Caramba. Depois falam que gato tem 7 vidas, né? Depois Parece que eu que vi, sim. acho que eu acredito nessa. Vamos lá, 3. Com base em quais argumentos o morador do 903 reclama do morador do 1003? Então, por que que o 903 está reclamando tanto com o narrador? Porque ele tá fazendo muito barulho? Uhum. Com base nos barulhos, em que momento que ele faz barulhos? Na hora da festa? É na hora da festa, que são sempre de noite. Com base nos barulhos durante a noite. Então, ele está sempre fazendo festa de noite, né? Atrapalhando o sono do pobre do 903, que acorda cedo. 4. Escreva o trecho em que o narrador diz ser morador de uma cidade litorânea. Em que momento que dá para perceber que ele mora na praia? Tem uma hora que dá pra gente perceber que ele mora na praia. Não acharam, não? Pera, eu tô lendo. Apenas, Apenas eu e o apenas Oceano eu Atlântico e o Oceano podemos Atlântico. concluir. Isso, muito bem. Então é na hora que ele tá falando, né? Ah, A oeste tal número, a leste tal número, ao sul o Oceano Atlântico. Então tem um lado em que tá lá o Oceano Atlântico, né? Lá embaixo, né? No sul. Então lá, né, é uma parte que não tem ninguém, porque tá lá o oceano. Então é nesse momento que ele fala. E aí depois ele fala assim, apenas eu e o Oceano Atlântico fazemos algum ruído. Então esses 2 trechos, né? e vai falar que eu não fiz a próxima aula, quer ver? Vai falar que eu não falei nada. Você não tá falando comigo não, né, Manu? Não. Ah, tá. Pronto, terminei. Bem certinho. Descreva a rotina do 903. Como que é a rotina do vizinho que está reclamando? Uma rotina chata? Não, ele conta ali. Ele fala exatamente a rotina dele lá no final.
Qual que é a parte? Acho que eu já sei. Acho que tá aqui, ó. Que é o Senhor todos os... Não, peraí. Ele repousa. Tá Isso, bem lá no final, né, Pro? isso, pode ler. Que ele repousa das 22 horas às 7 Uhum. e 8h15 deve deixar o 783 para tomar o 109, que levará ele até 527 de outra rua, onde ele trabalha na sala 305. Muito bem, é isso mesmo. Então, o 903 repousa das 22 às 7, sai do prédio às 8h15, toma o ônibus 109 até o número 527, onde trabalha Dá na pra colocar isso aí sala... no chat, professor? Vou postar. Mandei. 305. Quando eu vou falando assim, é que eu tô escrevendo e falando. Então, essa é a rotina do 903. Seis. Pera. Explica a função. Tá, vou esperar um pouquinho. Pronto. Vamos lá. Explique a função dos parênteses em perdão ao meu número. Vou reler o parágrafo, tá? Para vocês entenderem por que que ele fala isso. Por que que ele coloca esses parênteses e fala isso. Ó, quando ele tá falando assim lá no final. Prometo sinceramente adotar, depois das 22 horas de hoje em diante, um comportamento de manso lago azul. Prometo. Quem vier à minha casa, perdão, ao meu número, será convidado a se retirar às 21h45. Por que que ele coloca essa observação aí, né? Perdão, ao meu número. Eu não entendi. E aí, vamos ver se alguém entendeu. Quem vier à minha casa, opa, perdão, é o meu número. Não é casa, Eu é o acho meu que porque ele tava falando que tava se referindo a casa, mas não é casa, é um apartamento. Não, não é isso, não. É uma Acho que ele certa tá se... ironia que ele tá usando aí. Acho que ele tava se referindo que se alguém... Acho que ele tá dizendo que se alguém for na casa dele... Ah, se for o número da casa dele, se for no apartamento dele, tem que sair às 8h45. Então, na verdade, por que que ele não tá tratando tudo com essa impessoalidade dos números? Então, ele não chama as pessoas pelo nome, ele chama pelos números, né? Da casa onde elas moram. Então, ele foi no momento em que ele acabou chamando de casa, né? Ao invés do número dele. Se alguém vier ao 1003, né? Opa, né? Na verdade, não é a minha casa, é ao 1003. E por que que ele está fazendo isso? Porque ele está querendo deixar claro a ironia dele, do quanto as pessoas não se conhecem, do quanto as pessoas não têm acesso umas às outras, e o quanto as pessoas acabam deixando de conhecer um ser humano e acabam se tratando como meros números. Então é para mostrar isso, assim, né? Essa falta de contato entre as pessoas. Então é o momento que ele traz uma ironia aí, né? Então eu não posso chamar de casa, é um número, né? Sabe quando, eu não sei se vocês já viram filmes que mostram assim, né? Uma pessoa, sei lá, um órfão, não é reconhecido pelo seu nome. Aí eles dão um número para esse órfão, por exemplo.
Ou alguém que vive num presídio, não é reconhecido pelo nome, é reconhecido pelo número. E o que isso causa? Isso causa, assim, um estranhamento, né? Porque aí mostra que parece que não existe realmente nenhum interesse em conhecer a pessoa. Então, esse autor, ele está usando esses números para mostrar essa ironia, né? Do quanto as pessoas não se conhecem, do quanto elas se tratam dessa forma impessoal, não se tratam exatamente, né, como seres humanos, não tem interesse, principalmente não tem interesse em conhecer umas das outras. Não tem interesse em fazer parte da vida umas das outras. Então, é essa crítica que ele está fazendo. Então, esse é o momento em que ele reforça, que aí ele não está tratando nada com pessoalidade, aí é tudo impessoal, porque ninguém tem interesse em fazer parte da vida de ninguém. Então, é isso que ele quer dizer. Vocês entenderam? Sim. Então, vou mandar aqui a resposta. Ó, mandei. A gente também pode achar que ele está falando dessa forma, né? Ao invés de chamar de casa, ele chama de número, para dar a entender, né, que é um espaço tão pequeno, tão sem privacidade, que meio que deixa de ser uma casa. Também pode ser uma crítica a esse aglomerado, né? A essa falta de individualidade que as pessoas têm. Agora eu quero ver o que vocês vão me dizer. Não pode olhar nas respostas. Por que esse texto é uma crônica? Vamos ver quem prestou atenção na explicação de crônica. Porque essa é uma situação que poderia acontecer na vida real. Isso é uma situação Que é do nosso cotidiano. da vida real. O que mais? O que mais? A crônica é ironizando, não é? Há uma reflexão, né? Que criticam certos comportamentos das pessoas. Então, aqui está ironizando sobre esse fato que poderia acontecer na vida real. Isso. Então, traz essa crítica, né, ao comportamento das pessoas. O que mais? Acho que só. O texto é grande ou pequeno? Pequeno, Pequeno, né? A crônica tem essa característica também, textos curtos. que nem o dele, né? Do autor. O texto dele é só pequeno. Isso, é um texto pequeno. Que esse seria um texto que caberia, né, numa página de jornal. Agora vamos lá, né? Vamos ver vocês usando a criatividade dos senhores. Discuta com seus colegas e proponha uma continuação para o texto de Rubem Braga. Escreva abaixo. Como vocês acham que poderia ser uma continuação para esse texto? Eu acho, Pro, que os vizinhos aqui, ele se tornou. Nos números lá que ele falou dos vizinhos, eu acho que eles deviam fazer uma reunião para todos se conhecerem, um apresentar o outro. Ah, legal. Eles poderiam fazer uma festa, né, para se conhecerem. É. Então, essa é uma das ideias que a gente pode colocar, né? Querem escrever um parágrafo sobre isso? Alguém tem uma outra ideia para apresentar também? Sabe como a gente pode colocar, então, esse parágrafo? A gente pode colocar como se fosse uma resposta. Aliás, pode ser uma resposta do 903 propondo que seja feita uma festa para que todos os vizinhos se conheçam. Que tal? O que vocês acham?
Fica melhor assim. Então, façam aí um parágrafo só, bem curtinho, do 903 respondendo isso, trazendo essa proposta de ser uma festa. Vou desligar aqui meu telefone que eu esqueci. Vou dar uns minutinhos aí para vocês fazerem. Aí, a gente terminando isso, vocês já podem a resposta. Vou abrir a porta pro meu gato. Quem terminar, pode ser bem curtinho, tá? Um parágrafo. Já pode ler, tá? Ô, Pro, a gente vai Oi. fazer as atividades adicionais? Não, é só fazer isso e vamos sair. Tá. Vamos terminar. Ô, professora, Oi. como tem que ser esse parágrafo? Pode ser como se o 903 estivesse respondendo essa carta. Então, pode ser a resposta do 903. Não, eu tô perguntando, tipo assim, ó, pode ser, tem que ser como, tem que ter uma fala do personagem ou pode ser só narrativo? Só narrativo, porque é uma carta, né? Ai, ai, graças a Deus. Estou escrevendo também, para mostrar para vocês um exemplo. Eu fiz, Pro. Pode ler. Eu coloquei que todas as pessoas do apartamento fizessem uma reunião para todos se conhecerem e colocar regras para quando for fazer uma festa em seu AP. Só faltou deixar em formato de carta, né? Vou mostrar a minha sugestão, tá? Só uma sugestão. Olha como eu coloquei. Coloquei em formato de carta, né? Porque, ó, coloquei aí um cumprimento inicial, tá? Um vocativo. Boa tarde, 1003. Aí coloco a carta e no final coloco a despedida, né? Agradeço pela compreensão e proponho que façamos, pelo horário da tarde, por favor, uma reunião entre nossos colegas vizinhos para que, enfim, conheçamos-nos. Será um prazer poder chamá-lo pelo nome e também parar de ser conhecido como um mero 903. Um abraço, seu vizinho do 903. Ficou bom, Pro. Então é mais ou menos nesse formato que eu quero que vocês façam também, tá? Um formato de cartinha. Quem terminar, avisa, tá?
professora, Oi, posso te perguntar uma coisa? pode. É que, e aquelas páginas que você pulou, digamos assim? Quais que são? Ah, Foram que tem poucas. algumas... Hã? Foram poucas. Deixa eu ver quais foram. 182, 183... Eu pulei as de redação. 189. Eu pulei aquelas 174 que e são redação, 175. né? A redação eu pulei. Eu pulei também a 180, 181. Mas essa a gente pode retomar na próxima aula. A gente faz uma revisãozinha, tira as dúvidas da prova, tá? Que vocês já vão estar em mão. Eu tive uma ideia bem melhor, professora. Oi? Tive uma ideia bem melhor. Não entendi. Eu tinha uma ideia bem melhor. Diga. Assim, ó. Deixa quieto e na próxima aula você só explica e você só dá uma revisãozinha da prova. Então, eu vou dar a revisãozinha da prova e aí vai sobrar tempo, provavelmente. Aí a gente termina, né? Essa página aí. Mas deu pra gente fazer bastante coisa. Eu fiquei feliz. Nossa, que droga, hein? Por quê? A gente tem que ficar feliz, a gente fez tudo. A gente fica feliz, mas, pô, retomar as páginas que a gente não fez, aí não dá. Dá sim, tranquilo. Não dá não, não dá não, professor. Não Você dá. que deu a ideia ainda? É. E aí, cadê o seu texto? Oi? Cadê o seu texto? Tá aqui. Lê pra mim, então. Quero não. E aí, Manu, cadê o seu? Terminou? Eu terminei, mas não quero ler não, professor. Tô terminando, Pro. Vai, Ian. Aí você termina, você já tá livre, já pode sair. Vamos lá, deixa eu conhecer o seu dom literário. E você, Carla? Tá fazendo? Terminei. Pode ler, Manu. Boa tarde, querido 1003. Bom, agradeço que tenha compreendido o meu lado e o lado dos outros vizinhos. Eu tive a ideia de propor uma reunião com os nossos queridos vizinhos para nos conhecermos melhor. Tenha uma boa tarde. Assinado vizinho do 903. Perfeito, Manu. Ficou ótimo. Muito bom. Tá aí no chat, professora. O 903 disse para todos os vizinhos para fazermos, tá? Só corrige essa parte aí. Para fazermos uma festa em seu Ah, é que eu andar tá digitando rápido. e conhecermos Eu tá novas digitando rápido. pessoas. Peraí, deixa eu ver de uma forma melhor. O 903 disse para todos os vizinhos para fazer uma festa em seu andar. Tá bom, só corrige se fazermos, tá? Aí coloca É assim, que eu ó, tá o digitando rápido. 903 disse para todos os vizinhos para fazermos uma festa em seu andar e para conhecer. Não, professora, eu acho que é fazer mesmo, porque é narrar, não é o vizinho falando. Não, mas tem que narrar, né? Tem que ser ele falando, porque é em formato de carta. Tem que ser ele falando. Ó, vou corrigir aqui, tá?
Pronto, coloquei um ponto final aí, um ponto entre essas expressões para deixar o texto mais fluido, mais organizado. Vê o que você acha. E você, Jonas? Eu terminei. Pode ler, então. Boa tarde, 1003. Aqui é o homem do 903. Após ouvir suas reclamações, eu proponho que conversemos particularmente para resolver o problema. Então, fale o que devo mudar. Um abraço, vizinho do 903. Perfeito, Jonas, tá certinho. Então, Manu, Jonas, Ian já estão liberados. Ô, Ricardo, você terminou? Tô fazendo, Ele já leu, professor. professora. Tá. Mas tava errado, Ah, eu você fiz já- outro. Tá bom. E a Carla? Cadê a Carla que não responde? Você tá aí? É que o microfone dela lá. É que eu ia falar que o microfone dela tá ruim. Ah, tá. Mas ela tá fazendo, será? Eu acho que ela presta atenção na aula, faz o exercício, mas não fala. Manda no chat, professora. Quem sabe responde. Ô, Carla, manda no chat se você estiver fazendo, tá? Porque aí a gente espera. Ricardo, quando acabar, avisa, tá bom? Tá. Ô, vou aproveitar aqui e vou fazer as páginas que eu não fiz. Os outros já podem sair, tá bom? Que eu só tô esperando ouvir a resposta dos colegas. Aí eu vou ficar aqui até o final. Vou esperar. Tá bom. Professora, eu acho que eu comecei meio errado. Por quê, Manu? Por que, Manu, você tá dizendo isso? Não foi a Manu que disse, professora? Foi quem? O Ricardo? Ricardo? Foi? Ah. Diga aí, Ricardo, como você colocou. Aí, arrumei. Só a primeira Tá. frase que eu comecei. Eu acho que tá meio errado, não vou falar. Pode falar. Ah, fala, né? Boa tarde, 1003. Boa tarde, senhor do 1003. Sou eu, do 903, e queria propor uma reunião para nos conhecermos e nos organizarmos para fazer festa no período da tarde. Obrigado pela compreensão. Um abraço do seu vizinho 903. Ficou perfeito, Ricardo. Isso mesmo, certinho. Sério, pro? Sério? É, ela Achei ficou que legal, tava Ricardo. bem. Não, eu achei legal. Não ficou Ficou ruim. ótimo. É. Bom, a Carla não tá respondendo, né? Será que ela saiu? Às vezes ela saiu e não tá. Não, E deixou o não tá perfil nem aberto. aqui mais. Bom, pessoal, então é isso. Acabamos. Já que a Carla não responde, né? Acho que ela não deve estar aí. Vou parar a gravação, tá bom? Vocês já podem sair, então. Tá bom. Tchau, pro. Tchau, Pro. Tchau, gente. Tenha uma boa Até semana que semana. vem. Boa Tchau. semana.